Bom dia a todos. É com muito gosto que estamos aqui. No meu caso, já sou repetente nestas andanças. António, penso que é a primeira vez aqui no Building the Future. Exatamente. E fico muito contente por isso, porque o José António Moreira, como especialista de educação, é também um dos especialistas com um pensamento mais refrescante sobre esta matéria em Portugal. Por isso é com muito gosto que o temos aqui hoje neste evento. E eu penso que as intervenções que tivemos a oportunidade de ver durante esta manhã são intervenções que nos deixam muito por onde começar e por onde refletir. Eu penso que um dos temas comuns que quer o Mark East na intervenção da manhã, quer agora o Jeffrey Rogers referiram, é o papel do futuro da educação e como é que nós conseguimos preparar uma geração para um futuro do trabalho que é desconhecido. É impossível antecipar quais vão ser as profissões que vão ser necessárias daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. E por isso o grande desafio que os sistemas educativos têm em todo o mundo, e em Portugal, naturalmente, que nos interessa mais particularmente, é como é que é possível preparar uma geração para as exigências do mundo do trabalho que não se conhece, que é impossível antecipar. E isso faz com que, no meu entender, e aqui um que retiro e com o qual concordo daquilo que quer o Mark, quer o Jeffrey disseram, é que em vez de nos focarmos no conteúdo de preparar para profissões específicas, temos que criar as condições e preparar esta geração para aprender e para se desenvolver e para conseguir desempenhar funções que ainda estão a ser desenhadas e construídas. Estudos vários mostram que o número de funções e de empregos que existem hoje que vão estar sujeitos a uma transformação profunda por causa da tecnologia no futuro próximo é muito elevado, e isso vai fazer com que precisamos nos reinventar. E eu penso que um dos aspectos em que é mais importante que os sistemas de ensino se preparem é no papel da tecnologia e da inteligência artificial. Porque nós ainda estamos em muitos conteúdos focados em preparar a geração para o pensamento computacional, que é essencial e que é o primeiro passo. Mas o pensamento computacional, como todos sabemos, é um pensamento computacional determinista, em que damos uma instrução à máquina para que, se uma determinada condição for cumprida, executar uma determinada tarefa. É assim que funciona o software convencional que nos trouxe até aqui. Mas isso não chega, porque a inteligência artificial está a entrar no nosso dia-a-dia, muitas vezes sem darmos por isso. Quando um carro mais avançado reage a um obstáculo e nos para o carro antes de nós termos tempo de reagir, isso é a inteligência artificial a trabalhar hoje em dia nas ruas de Lisboa e provavelmente a salvar vidas. E a inteligência artificial não funciona desta forma determinista de programação. Funciona através de algoritmos de aprendizagem em que, na prática, desenhamos um programa para se programar a si próprios para uma função. E isso é uma mudança de paradigma enorme para a qual temos que nos preparar e que é um desafio adicional para os sistemas de ensino, porque se nós não estivermos preparados para isso, vai ser difícil lidar com estes trabalhos do futuro. Mas esta é uma questão, António, que eu penso que podíamos aprofundar, porque a tecnologia está presente nas escolas, nas universidades. Nestes últimos 2 anos, com o impacto da pandemia, ficou mais presente do que nunca, mas ainda há muita gente que olha para a tecnologia apenas como ferramenta. Será que a tecnologia é só mais uma ferramenta, como tínhamos um lápis e o papel até há pouco tempo? Em primeiro lugar, Rui, obrigado pelo acolhimento e pelo convite. E eu queria exatamente começar por essa questão que abordaste e que tem essencialmente a ver com aquilo que foi a intervenção dos oradores, e eu acho que aqui aquilo que é o nosso pensamento sobre o futuro tem que também assentar naquilo que é a leitura sobre o presente e até sobre o passado, e de facto aqui a pandemia acaba por ser uma variável extremamente importante porque nos trouxe também à superfície aquilo que é a importância do diálogo cada vez mais necessário entre a própria tecnologia e a pedagogia. E, portanto, aqui quando nós falamos na questão dos próprios conteúdos, e tu falavas nisso de pensarmos exatamente as profissões do futuro, nós temos que pensar não apenas de uma forma redutora para aquilo que é a importância dos conteúdos, que continua a ser fundamental, mas sobretudo para aquilo que é o desenvolvimento das
das skills, das competências transversais que todos os cidadãos, que todos os estudantes têm que ter. E, portanto, obviamente, quando nós falamos nestas profissões que não sabemos exatamente quais são, nós sabemos é que temos que ter cidadãos preparados para responder a possíveis profissões. E essas competências são transversais a todas as profissões. Na tua profissão, na minha, aquilo que é necessário, efetivamente, é ter espírito crítico, é de ser criativo, é ter capacidade de comunicação, é ter espírito colaborativo para conseguir trabalhar em equipa. E isso, de facto, independentemente das profissões, vão ser claramente competências fundamentais para aquilo que são a construção, inclusive, de uma cidadania democrática no século XXI. Eu acho que temos que pensar isto de uma forma holística e pensar, efetivamente, quando nós falamos em tecnologias, que nós temos cada vez mais uma sociedade em rede, uma sociedade digital, onde, de facto, o digital é uma componente extremamente importante e, por muito que às vezes se tente evitar a presença até da própria inteligência artificial dentro das escolas, ela é e vai ser uma realidade. E, portanto, aqui não é entrar numa posição negacionista, mas claramente perceber até como é que nós conseguimos articular a inteligência artificial com uma inteligência humana ampliada, onde efetivamente existem algoritmos, onde são dadas indicações, mas que claramente existem depois estas competências que nós temos, que têm a ver com as características humanas, onde nós conseguimos ser criativos, onde nós, e eu tenho dito isso com alguma frequência, onde nós não podemos ser apenas professores, mas temos que ser artistas, nós temos que ser designers, nós temos que ser arquitetos pedagógicos e definir exatamente quais são os ambientes que queremos construir. E aí eu queria efetivamente pegar nessa ideia, de facto não pensarmos apenas na tecnologia como uma ferramenta, porque a tecnologia é mais poderosa e tem uma amplitude muito maior. O próprio Marco falava exatamente nisso, que a própria tecnologia é uma oportunidade de estender a sala de aula. E a extensão de uma sala de aula física, como os ingleses dizem, de brick and mortar, do tijolo e argamassa, aqui o grande desafio passa, inclusive, por dar essa expansividade para fora da componente letiva, para aquilo que é a possibilidade de transformar o próprio digital também num ambiente virtual. E aí eu acho que é fundamental nós conseguirmos fazer esta distinção entre aquilo que é o uso da tecnologia dentro da sala de aula, que enriquece a dimensão pedagógica, e isso é um passo extremamente importante. Outro passo importante é perceber como é que nós, de facto, estendemos a sala de aula física para a sala de aula virtual e como é que elas se podem hibridizar. E aqui a pergunta que eu te faço, Rui, e passo-te a palavra, tem exatamente a ver com isso, com esta perspectiva que nós estamos aqui a falar, por um lado, de a tecnologia ser uma ferramenta, e é, mas não termos esta visão redutora, esta visão fechada sobre a tecnologia apenas como um instrumento, mas como um ambiente. E como é que a Microsoft e como é que estas tecnologias e estes softwares que são desenvolvidas pela Microsoft podem nos ajudar a criar esta dimensão de ambientes e não apenas de ferramentas, de pensarem apenas que há uma determinada ferramenta que a Microsoft tem, mas como é que a Microsoft pode ajudar a desenvolver estes ambientes virtuais, porque há aqui uma coisa para mim fundamental, é que hoje o que nós temos que criar são ambientes de informação, são ambientes de conhecimento e, portanto, não me interessa se é físico, se é virtual, interessa-me é que haja conhecimento que circule nesta infosfera, mais do que falarmos até no universo, falamos num pluriverso daquilo que é a realidade verde e a realidade azul, do digital e da natureza. Portanto, não se excluem, pelo contrário, ligam-se. E onde é que a própria Microsoft nos pode ajudar? O que é que tem desenvolvido nesse papel dos ambientes? Essa pergunta é interessantíssima, porque liga precisamente com aquilo que acabaste de dizer, que a forma como nós preparamos esta geração tem que ter em conta a tecnologia, mas tem que se centrar naquilo que nos torna humanos. E o que nos torna humanos é a nossa reação emocional, a nossa motivação, a forma como aprendemos. E muitas vezes nós aprendemos mais com a experiência, quando estamos imersos num ambiente virtual, que nos faz ter uma experiência tão próxima quanto possível da experiência física. E a tecnologia permite-nos aí ensinar fazendo coisas que não seriam possíveis sem a tecnologia. E, na minha opinião, o que é enriquecedor na tecnologia não é substituir um livro de papel por um documento digital. Não é substituir o quadro com giz por um quadro virtual onde se escreve com uma caneta. O ponto onde a tecnologia dá a sua mais-valia é quando permite fazer coisas que sem ela seriam impossíveis. E aí a Microsoft tem feito, muito antes desta emergência destes últimos 2 anos, um trabalho de incluir
nas ferramentas de produtividade, que são as mais populares no mundo, que Word, Excel, OneNote, PowerPoint são nomes, e agora o Microsoft Teams, são nomes que todas as pessoas conhecem, todas as pessoas utilizam, e todos eles incluem funcionalidades especiais para a educação, que fazem parte do produto normal que está a ser desenvolvido e que está disponível para todos. E uma das coisas, um exemplo muito pequeno, mas que me parece que é muito significativo, a matemática. É uma disciplina onde, gerações atrás de gerações, há muita gente que tem dificuldade. E uma das principais barreiras da matemática é que pode ser muito abstrata. E para a pessoa ter a capacidade para passar de uma expressão matemática algébrica para uma representação visual dessa função, há pessoas que fazem isso de forma mais intuitiva, menos intuitiva. Se a tecnologia puder ajudar a fazer isso, de forma lógica, de forma simples, de forma visual, vai haver muito mais pessoas que conseguem criar uma relação com o conteúdo e aprender. E, por exemplo, no OneNote existe um módulo de matemática que permite fazer isso, em que, desenhando uma expressão, podemos ver a sua representação, podemos até animar no tempo expressões iterativas, podemos replicar uma corrida da lebre e da tartaruga e ver como expressões diferentes fazem movimentos diferentes, em que há um que vai devagar no início e depois acelera e o outro que mantém uma velocidade constante, e perceber como é que isso funciona como se fosse uma corrida virtual. Dá vida a um conteúdo que não teria essa vida. Outra ferramenta que me parece muito interessante para fazer esta mistura de usar o digital como virtual é o Minecraft Education Edition. O Minecraft é um jogo extremamente popular que foi desenvolvido pelo Mojang, que a Microsoft depois adquiriu, e a principal razão para a Microsoft ter um jogo como o Minecraft foi poder desenvolver uma versão de educação que está disponível exclusivamente para as escolas, na qual existem conteúdos e experiências de educação, experiências virtuais. Por exemplo, existe um módulo de Química onde é possível fazer experiências virtuais no mundo virtual do Minecraft, que replicam os resultados que teriam no mundo real, mas obviamente sem o risco de que as consequências sejam explosivas. Permite também ter uma interação, por exemplo, com a história. Na República da Irlanda, uma das iniciativas que foram mais interessantes que eu vi feitas com o Minecraft Education foi recriar Dublin do início do século XX, para que os alunos do ensino básico e secundário pudessem viver no mundo do Minecraft os acontecimentos que levaram à independência da República da Irlanda. Nunca mais se vão esquecer. É completamente diferente ter a experiência virtual de andar nas ruas de Dublin naquela altura e recriar aqueles acontecimentos do que ler sobre eles numa folha de papel. E é através desse tipo de experiências que eu acho que nós podemos transformar a relação dos alunos com o ensino e conseguir uma coisa que me parece essencial, que é a motivação. Na minha opinião, aquilo que a tecnologia nos permite é que tenhamos mais liberdade de ir à procura das nossas paixões. Se nos interessarmos muito sobre fotografia, podemos descobrir tudo o que quisermos online. Se nos interessarmos muito sobre música ou sobre tocar um determinado instrumento musical, temos conteúdo como nunca na espécie humana existiu disponível. E por isso a tecnologia tem essa responsabilidade de fazer isso. E ao fazer, e se nós, enquanto uma empresa global, temos a responsabilidade de criar e de colocar essas ferramentas à disposição das escolas. E a Microsoft, nestes últimos 2 anos, não só já tinha este trabalho que continuou nesta transformação qualitativa da educação, também teve que responder, aumentando a capacidade dos data centers para mais pessoas poderem usar o Teams, desenvolvendo a uma velocidade estonteante as funcionalidades novas no Teams, de forma a que pudessem ter o número de vídeos suficientes, de canais de vídeo suficientes simultâneos para tornar esta experiência possível, de forma a integrar tudo de uma forma que faça sentido. E por isso não tenho dúvidas nenhumas que a Microsoft tem feito o seu papel e tem sido muito apreciado por muitos sistemas de ensino por essa Europa fora e por esse mundo fora. Mas esta questão, António, esta distinção, este virtual versus digital, eu penso que não é a mesma coisa, mas há muita gente que usa os dois termos como se fossem sinónimos. Não é exatamente a mesma coisa. São termos que podem, neste contexto, serem complementares e articularem-se. Até porque tu deste agora exemplos fantásticos de
como, efetivamente, a tecnologia pode ter a dimensão instrumental e, de facto, existem algumas ferramentas que são utilizadas e desenvolvidas, e como é que a própria tecnologia tem esta dimensão virtual do Minecraft, de poder haver uma imersão, de poder criar, digamos assim, uma alternativa àquilo que é a nossa realidade corporal, onde os nossos próprios alunos assumem uma identidade digital, uma identidade virtual e navegam num ambiente. E, portanto, quando nós falamos em ambientes virtuais de aprendizagem, não estamos a falar de ferramentas virtuais de aprendizagem. Estamos a falar de ambientes onde estamos conectados, onde vivemos, onde sentimos, onde os atores humanos comunicam com os atores não humanos. E, portanto, aí, quando nós dizemos que, de facto, tem que haver aqui uma relação especial e uma relação até de uma certa amizade e de uma relação entre a tecnologia e a pedagogia e aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem, tem exatamente a ver com isto que a própria tecnologia pode servir a pedagogia para alcançar os seus objetivos. E, portanto, este diálogo que existe ou que tem que existir é fundamental, porque, obviamente, eu posso utilizar algumas destas ferramentas, o Word, o PowerPoint, completamente offline e, portanto, estou numa realidade digital, mas não estou numa realidade virtual. E nós sabemos exatamente que o caminho agora aponta-nos cada vez mais para nós pensarmos nesta integração, até desta realidade que não é nova, apesar de se falar agora muito como uma novidade, da realidade dos metaversos. E, portanto, quando nós entramos na realidade virtual tridimensional, da realidade aumentada, estamos claramente a falar nesta potencialidade do virtual, de haver uma deslocação do ponto de vista da geografia virtual, não da geografia física, porque às vezes há esta confusão entre dizermos entre a distância e o presencial, que na minha perspectiva não tem sentido absolutamente nenhum, porque há presencialidade digital e há presencialidade corporal, e aquilo que nós assumimos quando navegamos num ambiente virtual é que eu tenho uma identidade digital em que eu assumo eventualmente um avatar, onde eu sou bonito, ao contrário do que possa ser do ponto de vista da realidade física, e onde esta identidade é até real. Nós pensamos que é algo que não existe, que é um não lugar, e portanto muitas vezes quando nós falamos até desta presencialidade, aquilo que eu quando entro numa realidade virtual, eu entro num não lugar. Eu não sei se estou em Lisboa, não sei se estou no Porto, e isso realmente não é importante. E aquilo que tu referias é extremamente importante. Muitos professores pensam que utilizar a tecnologia por si é inovação pedagógica ou tecnológica. Não é. Nós, quando de facto conseguimos fazer algo com a tecnologia que não conseguimos fazer numa realidade física, claramente estamos a inovar pedagogicamente com a tecnologia. E a tecnologia deve ser utilizada nessa perspectiva. Não naquilo que aconteceu muito durante a pandemia, onde houve um ensino remoto, onde houve uma transferência daquilo que era a nossa pedagogia de um ambiente físico para um ambiente virtual, mas que não trouxe inovação. Agora, claramente, quando nós incorporamos jogos digitais como o Minecraft, como outras, digamos assim, ambientes que são apropriados até pelo universo da educação para os transformar em ambientes educativos, percebemos que a ligação entre o não educativo e o educativo é muito ténue. Portanto, não tem sentido, porque a aprendizagem, e isso é algo que eu tenho também defendido, nós temos cada vez mais, e eu queria passar-te um bocadinho também a palavra nesse sentido, nós temos cada vez mais não pensarmos numa realidade binária de educação offline e de educação online. Do futuro está na educação online, como dizia a professora, e como diz a professora Linda Aracino, uma professora que eu admiro bastante, mas nós pensarmos numa educação on-life. Ou seja, não existe aqui qualquer tipo de barreiras. Nós estamos a aprender em qualquer momento da vida. A tecnologia passa de uma barreira para outra porque está presente na nossa vida. Exatamente. Nós aprendemos em qualquer lugar, em qualquer espaço. Quer dizer, os ambientes não fecham, a tecnologia não dorme, não é? Portanto, tem essa possibilidade das 24 horas. Penso que é a mensagem principal. Eu penso que não podemos antecipar um futuro que não conhecemos, mas podemos preparar-nos para ele. E a tecnologia vai fazer parte disso e vamos continuar a explorar isso nos painéis seguintes aqui no Building the Future. Muito obrigado. Muito obrigado.